Nesse vídeo, nós veremos uma estratégia diferente para encontrarmos os valores de máximo e ou mínimo de uma função, que é usando desigualdades. Veremos alguns exemplos importantes usando composição de funções. Veremos a relação entre os gráficos de uma bijeção e sua inversa. E finalizaremos com um exemplo relevante de aplicação das fórmulas de adição de arcos, o qual nos diz como proceder para esboçar o gráfico de uma soma de múltiplos constantes das funções seno e cosseno. Vamos começar com o seguinte exemplo. Eu vou considerar f, dada por f de x igual a x2 mais 1 sobre x mais 1. Então, vamos procurar os pontos onde a f atinge o máximo ou o mínimo, se existirem. Então, eu vou iniciar com a seguinte observação. A minha função f, ela é dada por x2 mais 1 sobre x mais 1, que eu ainda posso escrever da seguinte maneira. x2 menos 1 mais 2, dividido por x mais 1, ora, que isso é igual a x2 menos 1 sobre x mais 1, mais 2 dividido por x mais 1, que isso é igual a x menos 1, mais 2 dividido por x mais 1, que eu ainda posso olhar da seguinte maneira. X mais 1, mais 2 dividido por x mais 1, menos 2, ok? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar a desigualdade entre as médias aritmética e geométrica para dois números reais positivos, e eu vou obter a seguinte desigualdade. O x mais 1 mais 2 dividido por x mais 1, isso aqui vai ser maior ou igual que 2 vezes a raiz de x mais 1 vezes 2 dividido por x mais 1, ora que isso aqui vai ser exatamente 2 raiz de 2. E aí a igualdade, ela ocorre se e somente se o x mais 1 for igual a 2 dividido por x mais 1, se e somente se o x2 mais 2x menos 1 for igual a 0. Agora, observe que o meu x, ele é maior ou igual que 0. Portanto, a igualdade ocorre se e somente se o meu x for igual a raiz de 2 menos 1. Ora, assim, para x maior ou igual que 0, nós teremos que o meu f de x, que é x mais 1, mais 2 dividido por x mais 1, menos 2, isso vai ser maior ou igual que 2 raiz de 2, menos 2. Ora, assim, o 2 raiz de 2 menos 2, ele é o valor mínimo de f. O qual é atingido se e somente se o meu x é o raiz de 2 menos 1. Agora, observe que o meu f, ele não atinge o máximo, ok? Por quê? Porque para n pertencente aos naturais, o que é que nós temos? O f de n, ele é o n menos 1 mais 2 dividido por n mais 1, que é maior ou igual do que n menos 1. Isso conclui o nosso exemplo. Como segundo exemplo, nós temos o seguinte. Se x contido em R é um conjunto não vazio e f é uma função que vai de x em x, tal que f composto com f aplicado em x é igual a x para todo x pertencente a x, então f é bijetiva, ok? Ou seja, f é injetiva e sobrejetiva. Então, vejamos.
Eu vou pegar x1, x2 pertencente a x, tal que f de x1 é igual a f de x2. Então, nós temos que mostrar que x1 é igual a x2. Ora, como f de x1 é igual a f de x2, então, aplicando a f, eu fico com f de x1 igual a f de x2. Ora, mas isso aqui, usando a propriedade da f, nos diz que o x1 é igual a x2. Isto é, a minha função f, ela é injetiva. Agora, eu vou considerar um y pertencente a x fixo, ok? E tome x como sendo f de y pertencente a x. Ora, isso implica que f de x é igual a f de y, e aí, usando a propriedade da f, isso aqui nos dá y, ou seja, o meu y pertence à imagem da f. Ora, isso implica que a f é sobrejetiva. Portanto, a minha função f, ela é bijetiva, como nós queríamos demonstrar. Temos agora a seguinte definição. Dado uma função f de x em y, o gráfico de f é o subconjunto, que eu vou denotar por índice f, do produto cartesiano x cartesiano y, definido por índice f, é o conjunto dos pares ordenados x e y, pertencente a x cartesiano y, tal que y é igual a f de x. Então, nós vamos ver agora a seguinte proposição, que estabelece uma relação importante entre os gráficos de uma objeção e de sua inversa. Então, nós temos o seguinte: se os conjuntos não vazios I, J de R são uniões finitas de intervalos e F de I, J é uma bijeção, então os gráficos de F e F a menos 1 são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares do plano cartesiano. Então, vejamos a demonstração. Vamos fixar um A pertencente a I e um B pertencente a J. Então, pela definição de função inversa, o AB pertence a G de F se e somente se o B for igual a F de A. Ora, se e somente se o A for igual a F a menos 1 de B. Ora, isso se e somente se o BA pertence ao gráfico de F a menos 1, ok? Ora, porém, os pontos A e B e BA, eles são simétricos em relação à reta y igual a x. E aí, termina a demonstração da nossa proposição. Vamos finalizar com o seguinte exemplo. Dados reais positivos A e B, seja f da reta na reta, a função dada por f de x igual a A cosseno x, mais B seno x. Então, inicialmente, observe que nós podemos escrever o A cosseno x mais o B seno x como sendo a raiz de A2 mais B2 vezes A dividido pela raiz de A2 mais B2 vezes o cosseno x mais B dividido pela raiz de A2 mais B2 vezes o seno x. E observe que, se eu pegar o A sobre a raiz de A2 mais B2 elevar ao quadrado e somar com B dividido pela raiz de A2 mais B2, isso ao quadrado, isso vale 1. Ora, isso implica que o ponto de coordenadas A sobre a raiz de A2 mais B2 e B sobre a raiz de A2 mais B2, ele pertence
a porção do círculo trigonométrico situado no primeiro quadrante, ok? Ora, isso implica que existe um alfa aqui no intervalo 0, π sobre 2, tal que o A sobre a raiz de A2 mais B2, isso vai ser o cosseno de alfa, e B sobre a raiz de A2 mais B2, isso vai ser o seno de alfa. Ó, geometricamente, nós temos o seguinte. Tá aqui o A, tá aqui o B. Aqui, essa diagonal é a raiz de A2 mais B2. E aí, tá aqui o alfa procurado, ok? Ora, isso implica que o meu f de x, que eu escrevo como sendo A cosseno x mais B seno x, isso vai ser exatamente a raiz de A2 mais B2 vezes cosseno alfa cosseno x mais seno alfa seno x, ora que eu ainda escrevo como sendo a raiz de A2 mais B2 vezes o cosseno de x menos alfa. Observe que, em particular, o módulo de f de x vai ser exatamente o módulo da raiz de A2 mais B2 vezes o cosseno de x menos alfa, que vai ser menor ou igual que a raiz de A2 mais B2. Ou seja, a imagem dessa minha função f é exatamente o intervalo compacto menos c, ok? Onde esse c é exatamente a raiz de A2 mais B2. Termino aqui mais uma videoaula. Até a próxima.